Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero estar compartilhando, uma experiência muito forte, muito forte. E a ideia desse vídeo surgiu porque eu estava ouvindo, algumas coisas aqui no YouTube acerca de experiências de pessoas que vão até o inferno, outros vão até o céu. E eu estava ouvindo, alguns relatos, alguns testemunhos, e eu me lembrei dessa experiência que eu tive há anos atrás. Foi um sonho, não foi um arrebatamento, mas foi assim um sonho revelador da parte do Senhor para a minha vida, né? E há quem diga que essas experiências que as pessoas contam, aqui no YouTube, que vai ao céu, que vai ao inferno, que isso é mentira, que isso é conversa. Eu já ouvi inúmeras pessoas falarem isso, amada igreja. Porém, quando eu não entendo do assunto, quando eu não sei, eu prefiro me calar e respeitar a experiência da pessoa, né? Eu tive uma experiência em que alguns desses relatos que eu ouvi aqui no YouTube bateu inconformidade com a revelação, o sonho que anos atrás Deus havia me dado. E tem muitos anos, que eu tive esse sonho. Não foi assim um arrebatamento de sentidos, Deus não me levou no inferno, não foi nada disso, não. Mas eu vou explicar para todos vocês. Essa experiência, esse sonho que eu tive, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, O Poder que Você Precisa, que é sobre oração. Foi um livro assim muito demorado, demorei anos, para poder estar concluindo, e foi lançado no tempo de Deus, e até hoje é uma bênção, né? Mas esse sonho que eu tive foi um sonho. Eu não ouso dizer que foi o inferno, não, nada disso. Mas era assim, eu estava com uma roupa toda branca, uma veste branca, longa, branca, né? Tipo um vestidão branco. E, e eu estava em frente a um castelo, tipo um castelo medieval de filmes, assim, grande, de pedras antigas, né? Pedras antigas. E ali eu estava do lado de fora desse castelo e tinha um ser comigo, tá? Eu creio que seja o anjo do Senhor, tá bom? Mas havia um ser comigo, uma presença comigo. Eu creio que seja o anjo do Senhor, o próprio, o próprio Senhor me conduzindo. E ali eu entrava naquele castelo, havia uma porta, tudo de pedras, tudo escuro. Não era assim essa claridade, linda, maravilhosa que está aqui. Não era nada disso, mas era assim tudo escuro, não tinha uma fresta de luz, e ali ele me conduziu, desci aquelas escadas. Nisso que eu descia aquelas escadas, descia, eu via assim celas, tipo como se fosse assim de prisão daqui da terra, prisão, celas comum, várias grades. E no meu entendimento, eu pude perceber que era assim no mundo espiritual, e tinham pessoas, e eu ia me aproximando, e tinham pessoas ali presas, tristes, cabisbaixas, pessoas deprimidas, chorando, pessoas sofrendo. E ali eram várias celas, irmãs e irmãos, né? Eram várias celas. E esse ser que estava comigo me dava uma chave até antiga, grande, e eu pegava essa chave e eu colocava, porque tinha cadeados ali, correntes ali, prendendo ali, e eu colocava essa chave, eu abria aquelas celas, e eu ia abrindo, né? Eu creio que essa chave é o ministério da palavra, que Deus, ele, pela misericórdia, tem nos confiado essa grande responsabilidade. Então, assim, foi um sonho que eu tive, uma revelação de Deus, E eu creio literalmente que essa chave é a palavra do Senhor que liberta, E Ele é a própria palavra, Então, essa sim é a experiência que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Não é algo assim muito grande,
com muitos detalhes, mas que me impactou e me marcou muito. Deus abençoe e fica na paz.